Bom, agora são 8 horas e 14 minutos em Campos, de volta com Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, em 98,3, pelo Face e pelo YouTube. Você acompanha este programa também daqui a pouco em podcast, logo mais tem reprise na Plena TV e, claro, né, pela Alexa, pelo app aí da Folha FM, pelo aplicativo também de esses canais aí de rádio. Pode encontrar lá, dá o busca lá que você vai encontrar a Folha FM. São 8 horas e 15 minutos agora em Campos. De volta no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radimed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Hoje Campos segue aí com tempo bom, né? Porém com temperaturas baixas, a mínima de 14, a máxima de 26, agora aqui no centro da cidade faz 18 graus. Eu fico até preocupado em falar isso, não estou errado. Está tão baixinho, né, Campos? É sempre 32 graus. Essa hora da manhã aí já está com mais de 30. Mas está certa a temperatura, é isso mesmo, e tem previsão de semana mais fria aqui para a nossa região. Programa de hoje conversando com a Rosali Santos Crespo, que é professora da UENF e coordenadora da UNAT, Universidade Aberta da Terceira Idade, da UENF. Falamos aqui sobre o Congresso Interdisciplinar de Longevidade e Envelhecimento Humano e 25 anos de pesquisa sobre envelhecimento humano. Vamos falar agora. E eu tenho também a satisfação, desde cedo aqui com a gente, nossa querida Heloísa Landim, Elu Landim, professora também lá na UNAT, de Educação Física, é por isso que ela não envelhece, ela pinta o cabelo de branco. Eu já manjei qual é a de Elu. Ó, eu já sei desse macete aí há muito tempo, só para dizer que ela está... É aluna de doutorado da UENF. Da UENF. Bom dia. Bom dia, Elô. Novo, tudo Nogueira. bem? Não, você nem entrou no card, poderia ter entrado da divulgação, mas você falou, não, vamos dar espaço para a professora. Sim, claro. Mas você já se considera uma cria, para dizer assim, Com certeza, eu fui orientanda da professora Rosali enquanto mestranda, fui aluna especial do mestrado, então tem toda uma trajetória de aprendizado diário. Vi a UNAT ser criada, né? As lutas que a professora Rosali e a equipe, mandar aqui também um abraço para os meus colegas da comissão organizadora do nosso Congresso Longeviver, que estão aí acompanhando a Nélia Fonseca, a doutora Samanta, o Charles, o Davis, enfim, Ana Raquel, o professor Valtair, que também é nosso orientador, o professor Flávio, que também é doutorando e orientando a professora Rosali. Então, tem uma equipe... Até os idosos. Até os idosos estão participando da organização. Cara, a gente estava falando aqui no intervalo e vocês olham com muito, eu vou dizer cuidado, para não falar assim, chateada, né? Para essa coisa de bailinho e bingo da terceira idade. Esse baile da terceira idade. Porque, olha só, o idoso só serve para isso? É meio que isso, né? Porque é só isso que é feito. Aí, quando é só isso, é baile da terceira idade e quando eu trabalho com terceira idade, o que você faz? Baile e bingo. Pelo amor de Deus, o idoso é muito mais do que isso. Pode ter um baile, pode ter um bingo, mas é só isso? Precisa ter mais alguma coisa, porque o idoso não se resume só em baile e bingo. Trabalhar com envelhecimento não é só baile e bingo. É também, mas não é só isso. O mundo terá, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, em 2050, que é um pulo, o mundo terá 2 bilhões de idosos aproximadamente. Nós temos hoje 8 bilhões de pessoas no mundo. Isso deve naturalmente crescer, o que daria 1/4 da população. Mas o que mais preocupa nós temos uma população que vai envelhecer muito e temos poucas pessoas nascendo, porque hoje
As pessoas têm no máximo 2 filhos ou 3, assim. Você pergunta quando você, tenho 3. Nossa! Agora, quem vai cuidar dessa população? Posso falar? 3 filhos é cafona. Que isso? Você não... É um negócio meio que tido assim. Tem um detalhe também, assim, muito importante, que a gente observa nas nossas pesquisas, que ano passado, 2025, foi o primeiro ponto de inflexão da pirâmide etária. Hoje, no Brasil, nós temos mais idosos do que crianças. Agora, 2030, as projeções apontam para que a gente tenha... menos nascidos e muito mais idosos. Então, a pirâmide vai ser Exato. Invertida. Essa inversão da pirâmide é que preocupa E eu muito. pergunto a vocês, e aí fique à vontade que a gente vai entrar nesses 25 anos de pesquisa e, claro, né, parte desses 25 anos a Elô também, né, compõe a sua equipe. Que, na verdade, pelo que eu entendi, mesmo os seus alunos, os seus orientandos, como é chamado, são chamados, eles fazem parte de uma grande equipe. Eles são pesquisadores junto comigo. Nós pesquisamos. Que pesquisam o tema. E aí a pergunta é muito óbvia. O Brasil, vamos falar de Brasil, vamos falar de Campos, Rio, está preparado para o idoso? Não. O Brasil não está preparado para o envelhecimento. Tanto é que a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Até nos shoppings a população não é educada, não tem educação para entender e acolher o idoso. Não tem, o Brasil é muito mal educado. O brasileiro é mal educado, ele não entende que o idoso é aquele que construiu aquele lugar que hoje ele está pisando. Deveria ser grato a uma pessoa que está idosa. Não, ele acha que ele faz um favor, se quiser. E não é uma questão de favor, não, é dever. Porque quem construiu o Brasil que tem hoje é essa população que tem 60 a mais. Então, se não está bom, a gente precisa mudar, está na hora deles pegarem o bastão e propor mudanças. Com responsabilidade, com consciência e assumir esse legado. Porque eu, sinceramente, não sei o que vai ser daqui para frente quando essa pirâmide estiver invertida. Vai acontecer o quê? E não sei também aí, por outro lado, se existe, e acho que nunca ouvi falar, sobre algum trabalho na manutenção dessa pirâmide atual. Confesso que eu nunca ouvi. Não tem. Então, assim, a tendência é de envelhecimento e de exclusão, porque se você vai ao banco, por exemplo, se não tiver aquela pessoinha ali, posso ajudar? Muitos idosos não vão conseguir ter acesso ao seu dinheiro através do caixa eletrônico. E a gente sabe, eu não sei se vocês perceberam, mas o mundo caminha a passos largos, e isso independente de inteligência artificial que vem agora para acelerar, mas o mundo caminha a passos largos para ser 100% digital, 100% tecnológico, independente do país mais pobre ou mais rico. As pessoas não têm coordenação motora fina. Que é para escrever. Olha a letra. Só sabe digitar, o dedinho, não tem, digitar. Isso aí... Então não sabe mais escrever. Sim, jovens. Sim. E aí você vai... como o exemplo é muito recente, você tem alguns pontos que a gente pode colocar como exemplo. Caixa de banco. Poucos são os que têm caixa físico. A agência da Pelinca já o Banco do Brasil não tem mais. Do Banco do Brasil. O homenzinho lá, a mocinha lá para atender você. Impressionante. As cabines de cobrança de tarifa de pedágio, boa parte delas não tem mais a pessoinha lá para te atender. Não tem. É cartão ou celular, por aproximação. Pois é. Os caixas de supermercados em breve serão substituídos pelo self-checkout. Rápido, prático. Já está nesse caminho. Mas ainda tem muitos caixas, sim, mas já tem supermercados por aí afora no mundo que não tem mais o ser humano no caixa. É muito rápido. Você vai aos supermercados no mês seguinte já não tem mais ninguém.
É só aproximação, cartãozinho. Assim, e aí eu pergunto, porque assim, tem muitos dilemas que a gente precisa entender. Eu não li a mensagem do professor em Shimoda, pois ele vai zangar comigo. Se Shimoda zangar com a gente é um problema, é a última coisa que eu quero, perder aquela amizade. Tá aqui, ó, eu tô inclusive aprendendo a fazer um prato para convidar o Shimoda para saborear lá com a gente, que é aquela folha de arroz que é tailandês, a gente... É tailandês? É oriental. Nós estamos daquele discutindo. lado de lá. É daquele lado. Eu fui orientando da esposa dele. Da esposa? Como é que é o nome da esposa dele? Carla. Carla. Então um abraço para Carla. Ele diz aqui, ó, bom dia, Nogueira. Bom dia, Nogueira. Professora Rosalie e todos que acompanham o Folha no Ar. Rosalie é um orgulho para Campos. Parabéns por toda a sua trajetória. Enquanto professora, pesquisadora e psicóloga, a sociedade agradece. É isso. Obrigada, aí. Shimoda. Assinamos embaixo. E aí tem uma outra mensagem também, do Renato Carvalho. Não li, estou lendo aqui agora. Bom dia, Renato Carvalho de Oliveira. Bom dia a todos. Por que o idoso é tão teimoso? Não quer nada, não quer tomar remédio, não quer tomar vacina, não quer tomar banho e ficam bravos ainda. Ele está perguntando aqui. E depois bota a risadinha no final. Cara, pode responder. Mas olha só, se ele não for teimoso, ele vai ser o quê? A gente diz assim, pau mandado. Por que não se dialoga com o idoso? Ah, mas ele é teimoso. Mas a criança é teimosa e a gente não reclama. A gente continua vendo a criança, né? Então, assim, o idoso não se despersonaliza porque ele envelheceu. Ele continua sendo ele. E tem um detalhe também muito interessante e importante, que é a questão do curso de vida. Como que foi o curso de vida dessa pessoa que hoje não quer tomar remédio, é ranzinza, né? Não dá para a gente... a professora sempre apontou sobre isso. A gente não envelhece de um dia para o outro. Dorme jovem e acorda idoso. Né? Todo um processo. Então, é muito... E aí, eu queria ressaltar isso. O nosso programa de pós-graduação da UENF, em Cognição e Linguagem, ele é interdisciplinar, é de uma riqueza. Como assim também vai ser, né, professor, o nosso Congresso Longeviver. Porque né? você pode, qualquer formação profissional, qualquer curso de graduação... pode fazer parte tanto do nosso mestrado como do doutorado, mas também apresentar seus trabalhos no Longeviver. Por exemplo, a gente tem uma aluna de odonto. Ela vai trabalhar sobre a professora a Samantha. Samantha ou Charles também, Samantha, né? Charles. Eles vão trabalhar com a questão da dentição, da importância da dentição no processo de envelhecimento. E a gente vai pesquisando coisas novas, né? E eles vão apresentar trabalhos lá. Temos outros psicólogos, que né? é enfermeiro. Também trabalha na questão da pesquisa com a terceira idade, com o processo de envelhecimento. Os profissional de educação física, psicólogos. Também, tudo. Então, assim, nós temos aqui na região um grande número de instituições de ensino superior. Então, todos os alunos, direito, enfermagem, educação física, arquitetura, engenharias, todos esses alunos que quiserem trabalhar um pouco sobre longevidade, ali é o lugar para ele entender, aprender e conhecer como integrar seu conhecimento no favorecimento da longevidade. Por isso que o tema é Longeviver. Não é nada focado só na saúde, só na educação, só na odonto, por exemplo, ou só na administração. Não, tem inclusive professores de administração que vão apresentar seus trabalhos sobre planejamento financeiro, economia financeira, investimentos, trabalhar com os idosos nessa área. Já são pesquisadores, trabalham nessa área e são de formações diferentes. Começando a explorar lá as suas pesquisas, que eu também pesquisei aqui para entender esse processo todo, onde leva 25 anos para se estudar e aprender e assim, só para quem não sabe, cara, é um quarto de vida de muita gente aí, você imagina, sim. né?
Porque assim, e lá nas suas pesquisas tem envelhecimento ativo, tem uma das pontas, eu diria lá, um dos seus filhos lá nesse processo é o envelhecimento ativo. Mas eu quero entender o que é envelhecimento ativo. Ele é muito mais do que e aproveitar a Elô que está aqui, que é a especialidade dela, colocar essa turma toda para se movimentar, para sair do sofá, sair de frente da televisão, sair do crochê, que é legal também. Eu acho que pode fazer tudo. Tem uma coisa que o idoso tem e que tem que ser explorado de forma assim, eu diria, maestral, 100%, é o tempo. Você tem tempo, então você tem tempo para viver, tempo para aprender. Como meu filho voltou a cursar agora um técnico no IFE. Aí eu falei para ele, eu tô velho para voltar a estudar. Ele falou, pai, tá cheio de coroa, não tem isso não. Isso mesmo, e é assim mesmo. Falei, então, tá beleza. Cara, e assim, o que é o envelhecimento ativo na sua pesquisa? Vai muito além dessa parte física, que é a especialidade da Elô? Então, quando a gente fala de envelhecimento, as pessoas olham numa vertente de impotencialidades, né? Eu costumo dizer que o envelhecimento, ele é conjunto. É um conjunto de fatores que somam para você ser longevo, não velho, para ser longevo. Porém, o envelhecimento, ele não atinge somente a parte cognitiva, ou somente a parte motora, ou somente a parte afetiva. Entende? Então, assim, a pessoa acha que fez 60 anos, aquela pessoa é idosa, então parece que ela é impotente em todos os sentidos. Não é assim. A longevidade, ela não interfere na qualidade ou na quantidade de expertise que você tem. E nem tampouco atinge a sua memória, a não ser que seja uma doença, uma patologia, que aí independe do recorte etário. A gente já descobriu que quem tem Alzheimer, por exemplo, ela tem Alzheimer desde muito jovem. É que o processo só vai ser percebido quando chega lá depois de 70, 60, 70 anos, 80 anos. Mas o diagnóstico, se tivesse sido investigado, iria ver que aos 25 já começou. É que ele se torna mais grave quando chega a um tempo que não foi tratado. Desde os 25 anos de idade. Aí chega aos 65, 70 anos, aí é muito mais difícil tratar as células que já morreram. Então, quando a gente fala do envelhecimento, do processo de envelhecimento, a pessoa não envelhece só a afetividade, ou não envelhece só o motor. Não, é um conjunto. E eu acho muito interessante que as pessoas só percebem quando elas acham que o outro já envelheceu. Aí começa a dizer assim, não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Talvez o rapaz que falou que o idoso é teimoso, né? É teimoso porque só olharam para ele porque ele fez um protesto às teimosias. Mas eu também recomendo essa pessoa olhar para ele mesmo, porque assim, a fruta não cai longe do pé, não é assim que dizem, né? A ambiência sociocultural é importante exatamente, demais. Você vê o contexto que essa pessoa envelheceu e também quem ele gerou, com quem ele dividiu uma vida. Porque a gente acaba associando aprendizagens e agregando conhecimento e manifestando seu comportamento a partir da convivência. A gente meio que trata a velhice como doença, né? Exato. Nunca foi. Então, Nogueira... Nunca foi. Nunca foi. Complementando e consolidando a fala da professora Rosali, a política de envelhecimento ativo ela foi criada pela Organização Mundial de Saúde e a Organização Pan-Americana, pelo Dr. Alexandre Kalash. E ela trabalha em 3 eixos muito importantes, que foram esses aí que a professora falou. A participação social do idoso, quer dizer, o idoso não pode estar em isolamento, seja na sociedade, seja no seu núcleo familiar, né? O pertencimento, né? E também
as suas atividades da vida diária. Então, esse ativo é ativo dentro da sociedade. Lógico, essas pesquisas que a professora vem desenvolvendo conosco são todas nessa vertente, porque essa é uma política da OMS que em 2005 e consolidada em 2015, quando o professor Alexandre publica um manifesto, Isso. ela ganha o mundo. E veja, as atividades da UNAT, as ações propostas pela UNAT, e aí a gente tem que lembrar de toda essa luta para a implantação efetiva da UNAT. Nossa. Né? Porque a UNAT hoje, ela existe fisicamente. O idoso chega na UENF, ele tem aonde se dirigir, tem um balcão, tem umas salas. Ela existe fisicamente dentro da UENF. Exato. Né, professora? E isso foi uma luta da professora em função dessas pesquisas. Porque nós não estamos lá pesquisando só lendo e escrevendo. Não. Nós estamos pesquisando, colocando a mão na massa. Né, professora? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque isso faz toda a diferença. Porque se não desenvolver pesquisas ali, vai me trazer de onde? Pode até comparar a UNAT de Campos com qualquer outro trabalho com envelhecimento que é feito. Legal. Mas o de Campos é diferente. Por quê? Porque o foco de Campos é trabalhar, pesquisar e apresentar resultados de pesquisa. O idoso está bem assistido, então você terá um bom resultado. Entende? Então, assim, a preocupação da UNAT é investir na pessoa que envelhece. O ganho do aluno é o ganho secundário do aluno, sim, mas para o idoso é prioritário. Não, e pode, só para completar, a UNAT, todo esse percurso da UNAT, o que a UNAT oferece enquanto não só acolhimento, mas projetos da UNAT, eles podem subsidiar políticas públicas ao redor. E a professora já está até andando sobre isso. Estou fazendo um gancho para a fala dela, porque a UNAT está indo longe. Nós temos uma anamnese que o idoso preenche sozinho no próprio celular, na aula de informática que ele tem também, né? O letramento digital gerou uma oficina permanente de informática. Então, ele preenche todos os seus dados pelo celular. E tem um grupo de apoio que ajuda nesse preenchimento. Dali, nós sabemos, por exemplo, hoje, né, Elo, basta eu pegar o meu computador, digitar um dado, por exemplo, quantos idosos hipertensos que frequentam a UNAT tem do bairro do Jockey. Indicadores. Os indicadores, Então, eu tenho todos os indicadores. Tem uns malucos que não acreditam em pesquisa, né? Não, temos todos os indicadores. Aí desanima a gente, mas é isso, são dados reais, pesquisas. Quais são as maiores patologias desses idosos? Hipertensão, glicose alta, isso, aquilo. Então, nós temos todos. Qual é o maior índice? Então, se o nosso gestor público tiver um pouquinho de sabedoria, ele vai pegar esse dado, por exemplo, o maior número é hipertenso. Então, o posto de saúde de lá pode ter uma farmácia e atender a dispensa de medicamentos lá. Não precisa ter remédio para dor de cabeça se o cara só tem... Não tem que se deslocar para vir para o centro, para pegar no posto de saúde, na farmácia. Não, a gente tem todos esses dados, todo esse mapeamento. Então, nós temos os bairros todos de Campos, Jockey, Parque Califórnia, todos. Travessão, até idosos que vêm de outras cidades. São João da Barra, Quissamã e São Francisco do Itabapoana, idosos que vêm em busca de atividades aqui da UNAT, de Campos. Então, eles vêm e nós temos esses indicadores. Qual é o perfil, por exemplo, se são viúvos, se moram sozinhos, se renda per capita também temos, onde esse idoso é atendido, qual é o bairro que ele é atendido. Todo esse mapeamento todinho nós temos por gráficos e acompanhamos todos os anos. Então, nós temos os dados de como comparar
2026 com 2018, por exemplo. 2025 com 2015. Então, nós temos como comparar. Se moram sozinhos, se são casados, quantos filhos têm. Todos esses dados são acompanhados pela equipe inteira. A equipe é composta por psicólogos, enfermeiros, educadores físicos, assistentes sociais. Temos o pessoal da informática. Temos, por exemplo, uma ex-gerente de banco. A Josi. Que é a nossa aluna e a nossa professora. Trabalha com investimentos, educação financeira, como fazer investimentos, melhor época de resgate. Então, os idosos, e é a turma que vai cheia. Temos a Solange, que trabalha com artesanato, é brilhante o trabalho que a Solange faz. Conseguimos uma máquina de costura reta que a universidade comprou. E uma outra coisa, nós também temos na UNAT, o ENF, uma coisa assim, muito importante. Por isso que eu digo assim, eu admiro e aprecio muito a UENF, porque ela abraçou o público, a UNAT, ela abraçou. Os idosos almoçam na UENF e pagam o preço do aluno, o mesmo preço que o aluno Eles são realmente alunos de uma universidade. E aí, sim, lá, não há exclusão, porque tem que ter cuidado com a exclusão, nesses detalhes que a gente observa nos outros. Aí. A fila dos idosos é muito interessante, porque os alunos saem dos seus cursos, vão para o restaurante universitário. Chegando lá, eles veem a fila dos idosos, eles cedem a vez para os idosos. Inclusivo. Muito bom, muito bom. E quando chega um idoso que tem um pouco mais de dificuldade de carregar a bandeja, o aluno sai da fila, vai lá, pega a bandeja do idoso, leva a maioria até a mesa e volta para a sua fila. No restaurante tem nutricionista. E a nutricionista me pede a relação dos idosos, o número dos idosos, o CPF dos idosos, e começa a ver assim, professora, qual idoso tem diabetes, por exemplo. Então, ela orienta a bandeja dele. Olha, come mais essa comida, o arroz tem muito carboidrato, transforma em açúcar, é melhor comer outra coisa e tal. E ela vai ajudando a montar o prato do idoso. Isso é muito bom. Então, isso é uma política informação pública. Isso é. Porque ele fica lá o dia inteiro. Ele tem aula manhã e tarde. Então, nós fomos até a reitoria. Eles têm uniforme, né, professora? Tem uma camisa da UNAT. Pertencimento, sabe? Eles se sentem da casa. Eles são alunos da UENF. Sobre essa questão de criação de leis e criação de políticas públicas que vão de encontro realmente ao que demanda, o que é, assim, aquela política pública certeira. Nós temos uma dificuldade em Campos, e aí é um problema nosso, e eu conversava aqui com Maurício Guedes, que é professor e foi o criador do Parque Tecnológico da Universidade Estadual do Rio, a UERJ. Sim. Ele criou e fundou o parque, um dos maiores do país, né? E aí, entrevistando ele, conversando com ele aqui, falei, ô professor, a gente luta muito aqui por desenvolvimento, a gente fala muito, debate muito sobre desenvolvimento e sobre o crescimento da cidade com, naturalmente, sustentabilidade, com essa coisa dessa riqueza que Campos tem, sim, né? E meio que a gente fica meio que desconectado. Temos como produzir muito aqui. O que o senhor acha que seria importante, uma dica que o senhor daria aqui para Campos no sentido de desenvolvimento? Ele falou, vocês precisam dialogar com quem faz... Vocês têm o maior parque educacional universitário do país e não conversam, não dialogam, né? Pois é. E aí você vê, aí você vê um exemplo seu, por exemplo, é clássico, e aí você vai ali na rua, tem um poste no meio da rua. Você tem como que a gente vai conversar com isso? Como que a gente São vários postes, que nem todos na rua. Né? Nem todos. Vamos dizer, no sentido figurado, tem vários postes, tem uns postes sentados aí nas cadeiras. Tem um poste da mobilidade, que é fundamental. Nossa, né? Uma coisa que eu acho interessante também, na UENF, todos abrem as portas para o idoso.
qualquer centro, porque lá são vários centros, CBB, CCT, CCTA, CCH, todos os idosos conhecem a UENF como a palma das mãos deles. E eu não conheço tudo. E eles conhecem. E tem uma coisa muito interessante que eu não consigo entender, não sei se sua pesquisa chegou nesse ponto. Assim, o Brasil até tem, eu estou para falar isso desde cedo, o Brasil tem o Código de Defesa do Idoso, né? O Código do Idoso, que é copiado no mundo todo. Mas na prática a gente ainda está muito longe de respeitar aquele código, né? Mas assim, o que acontece na cabeça? Sei que é possível explicar psicologicamente, enfim, cientificamente, são 25 anos de pesquisa. O que acontece na cabeça desses jovens de hoje que não conseguem, parece que dá um apagão no cérebro, vai para aquela parte meio que esquecida do cérebro, meio que reservada do cérebro, que rapidamente ele envelhecerá. E ele vai encontrar um ambiente muito ruim que ele deixou de criar, ele teve a oportunidade de melhorar e não conseguiu. O que acontece na nossa cabeça que dá esse apagão? Tipo assim, eu não vou envelhecer nunca, eu vou ficar garotão, garotona, como é que é isso? Então, na realidade, o tempo passa muito rápido. E nós somos um país economicamente muito instável. Alguns jovens vêm de uma dificuldade financeira muito grande, de poucas conquistas, de poucos espaços. Então, quando ele percebe que ele conseguiu alguma coisa, ele não tem parâmetros para mensurar que aquilo tem finitude, vai acabar. Então, ele quer tudo, que não teve a vida inteira, ele quer tudo ao mesmo tempo. E a gente não consegue as coisas dessa forma, porque tudo que vem muito rápido também vai embora muito rápido. E aí a gente não faz vínculos, não cria laços, não cria um planejamento de futuro, não tem perspectiva no futuro. Para ele, o presente é tudo, porque ele não sabe se amanhã ele vai ter. Entende? Então ele extrapola. E aí, conversando com quem já viveu mais tempo, a gente diz assim, mas o tempo não é agora, o tempo é já, você precisa planejar para ter, para conservar. Porque o que você pega muito fácil e gasta muito fácil, você fica sem nada. Isso também como a professora falou, é uma questão cultural, né? Essa ascensão do jovem, e o nosso país é um país periférico, né? A América Latina, a gente é um dos exemplos fortes da América Latina, aonde você não tem essa base, essa convivência sociocultural no seu contexto familiar, não tem como. Você se perde também, no ponto de vista de organização da própria vida, não é? Acesso, por exemplo, à escolaridade. Hoje a gente vive um mundo muito invertido também nessa questão educacional. Eu atuo em escola pública da periferia, a gente vê que o adolescente, o jovem que está ali, como a professora falou, ele quer ganhar ali, não importa como, de que forma, e para viver o hoje, tipo isso. Pois é. Mas interessante também, porque uma das coisas que os idosos têm me pedido, e eu ainda não sei como fazer, né? Porque a gente também não sabe de tudo, é o seguinte, eles querem fazer algumas aulas na graduação. Por exemplo, eles queriam muito aprender, um queria aprender história, mas ele não pode entrar numa sala de aula, porque para você ser aluno, você tem que passar no vestibular. E eles não fizeram o ensino médio, não tem nem a ficha 18, nem a ficha 19. Então, para você ter acesso à educação, também existem regras que muitos deles, não conseguiram ter na época que era previsto para eles. Não tiveram acesso. Não tiveram acesso. E aí eu fico me perguntando, né? Está na hora do nosso país e o pessoal da educação entender que uma coisa é você fazer uma educação continuada. Fazer o antigo, né, primário, fundamental, médio, para poder entrar na universidade. Outra coisa é também as escolas abrir um espaço para que um professor de história, por exemplo, pudesse dar um módulo para quem tivesse interesse em conhecer história, mesmo que não tivesse o ensino primário, não tivesse o ensino médio, mas qual é o problema dele entrar numa escola e aprender uma determinada
disciplina que ele gostaria. A gente não pode fazer isso, porque não existe uma lei na educação que autorize isso, que permita isso. Então, acho que as coisas precisam caminhar e mudar muito, né? Muitas coisas. Agora, tem uma coisa que eu queria também assim, ressaltar, porque às vezes eu recebo muitas críticas por conta disso, né? Tá faltando lugar em campus para fazer hidroginástica. E o médico recomendou que eu fizesse hidroginástica. Então, vai lá na UENF e quer fazer hidroginástica na UNAT. Olha só, a gente tem alunos que entram na UNAT e ficam de segunda a sexta. Nós não temos uma disciplinarização ou uma atividade curativa. Não, nós temos uma atividade educacional preventiva. Sim. Mas é que na prefeitura não tem, no estado não tem, não sei onde, então aqui tem que ter. Eu falei, não, peraí, não é que tem que ter. Olha, o médico mandou eu vir aqui na UNAT fazer a minha inscrição porque eu preciso de hidroterapia. Eu falei, então você peça ao médico. Sim, tem horas que a gente eu já tinha perdido a linha desde a primeira... Aí eu digo assim, olha só, eu entendo que o médico queira o melhor para você e tem até indicado ao NAT por ele entender que aqui é o melhor lugar. Só que nós não atendemos pessoas com patologias, nós atendemos pessoas que clinicamente estejam bem. Sabe por quê? Eu não tenho médico 24 horas na UENF, não tenho dentista 24 horas na UENF, não tenho... Não é centro de reabilitação. Então, eu não posso tornar aquele espaço um centro de reabilitação. Eu trabalho com quem não tem para fazer a manutenção para não ter. Preventivamente. Mas já que tem, então, mas eu explico isso. Olha, quem não tem, mas foi o médico que mandou eu vir aqui fazer. Então, fala para o seu médico que ele precisa entrar em contato conosco para nós explicarmos para ele o que é o NAT. Ele pode passar para você uma atividade que você vai no município, na prefeitura, no estado, onde você vai conseguir isso. Mas aqui não, a gente trabalha só com prevenção, com a patologia não. Tem assunto aqui para a gente ficar até, como eu disse aqui, em várias... Mas assim, tem uma pergunta que eu não posso deixar de te fazer, a gente vai ter outras oportunidades. Pode falar. Pode falar. Fala você. Pode falar, é uma coisa interessante o Longeviver, porque a gente estava conversando aqui em off com a professora no intervalo, e assim, todos aqueles alunos que estudam graduação nas faculdades de campus e região. A realização do Longeviver, além dos grupos de trabalho, das mesas temáticas, palestras, vai oferecer gratuitamente um certificado de 20 horas, de horas complementares, que são necessárias para aquele aluno se formar. Ele não se forma, né, professor? Ele tem que formar, ele tem que ter atividades complementares e atividades acadêmicas. São duas formas, eu não me lembro muito bem agora, mas é um percentual de horas bem significativo e que o aluno da graduação ele fica apavorado porque tem que constar. Quase 360 horas na graduação. Exatamente. Então, lá a gente vai dar um certificado desses 3 dias, nós vamos dar o certificado e ele vai poder apresentar na instituição de ensino dele. E se ele apresentar algum trabalho acadêmico no Longeviver, né, no Nos GT, grupos de trabalho, ele também terá uma certificação, né, um certificado que ele irá recorrer junto à instituição para ter as horas complementares ou as horas acadêmicas. Olha, e isso tudo com o peso de certificação da UENF, gratuito. Gratuito. Elô falou bem, você chegou com o certificado da UENF, vai à sua frente. Né? Isso é sensacional. Professora, me diga uma coisa, 25 anos de pesquisa, qual é o seu maior intuito, qual é o seu objetivo nesses 25 anos de pesquisa? Atingiu já? Ainda não, né? Porque eu acho que a minha maior motivação é estar junto com os alunos e ver os alunos crescerem. E sempre que eu vou a um congresso com eles, é muito interessante que eu procuro me silenciar e deixar que eles falem. Porque quer queira, quer não, a gente
planta sementes e depois a gente colhe os frutos, porque ninguém colhe sem antes plantar. Ter a Elo aqui já é um fruto muito especial para a gente que trabalha na academia e trabalha com esse investimento acadêmico científico. Assim como a Elo, todos os outros que estão compondo a equipe do Longeviver, engajados, e eu fico assim, eu vibro quando eu olho para eles apresentando um trabalho, você diz assim, meu Deus, que coisa maravilhosa. É um orgulho muito grande. Esse é o meu maior legado, é o que eu quero deixar para a humanidade, para as pessoas que estão nos ouvindo, que nós vamos ter um grupo de pessoas em diversos municípios da região e até de outros estados, porque tem do Espírito Santo, que vai começar a incomodar os nossos gestores, né, os nossos políticos, com uma questão que é urgentíssima, que é se preparar para receber o público de idosos com dignidade e com respeito. Dignidade, respeito, solidariedade com quem envelhece é o que eu mais quero, porque é o que eu te falei, eu trabalhei com bebês, trabalhei com infância, trabalhei com idade adulta e agora trabalho com o envelhecimento, com a longevidade. Então, para mim, deixar esse legado vivo é de extrema importância. Você tem uma frase que você resgata aqui, que anotei. As pessoas envelhecem ao abandonar seus ideais. Exatamente. Perdeu o entusiasmo e enruga a alma. Enruga a alma. Enruga mesmo. Perdeu o entusiasmo, acabou a vida. Enquanto meu pai diz isso sempre, eu falo para ele, com 93 anos, eu falo para ele, né? Pai, mas por que o senhor vai para a roça hoje? Minha filha, a vida continua, eu preciso viver. Então, cada vez que eu vejo o sol amanhecer... Seu pai pilota trator, que você falou? Nossa, vai para a Nem roça usa com óculos. trator. Lê sem óculos. Ai, que espetáculo. E olha, faz conta como ninguém, viu? Não adianta pegar dinheiro dele, porque a conta dele Esses golpezinhos caô aí, quer tomar nada, ele é muito Se bobear, ele passa a esperto. rasteira no... Passa. Se é bom, então é isso. E eu acho muito interessante que às vezes ele diz assim, minha filha, você precisa vir para cá para poder você herdar isso daqui. Eu olho para ele e falo assim, o dia que o senhor se for, acabou minha vida aqui. Ele tem propriedade Sabe por rural? quê? Tem. Ah, tá. Porque eu não sei dirigir trator. Você sabe fazer sei pra queijo? roça, eu sei fazer queijo. Ah, bom, então tá Queijo bom. eu faço. Então já é um bom começo, olha aí. E faço queijo E ele todos os adora, dias. tá? O queijo que a professora Faço faz. queijo com alho, queijo com Ai, que iogurte. espetáculo. Eu Nós invento vamos os montando queijos. Ele faz. Eu faço. Mas ele tem essa vitalidade. E é isso que motiva a viver. Então, acho que a gente não pode deixar enrugar a alma. A gente tem que olhar para o dia que amanhece e falar, meu Deus, muito obrigada por permitir-me ver mais um dia amanhecer. Que seja um dia produtivo, que seja um dia feliz, que se tiver obstáculos me dê forças para superar, me dê disponibilidade para traçar novas trajetórias, não posso por aqui, vou por lá, e assim vai. E ter orgulho de olhar, ver o povo crescer, assim, sabe? É bom, olhar, é. olhar todos os outros que estão nessa equipe, a Nélia, o Charles, a Samanta, A Josi, né? Josi, Nath tem Flávio, quantos Flávio, anos? a Ana Raquel. Hã? A Nath tem quantos anos? Tem 16 anos. Olha aí. Então tem muita E- gente que e- já passou 16 por lá. O que a anos. professora Começou fala? pequenininho. É, Agora isso tem começou uma proporção. pequenininho com atividades. Hoje a gente tem quase 500 alunos. Olha aí, que Não, maravilha. Nath, quase 500 idosos. Com toda essa dificuldade quiser- de mobilidade urbana. Todos. Agora você imagina se... Porque a UENF Tivesse é aí mais um- longe, é. né? E não tem ônibus, então. E quem quiser estudar Se na inscrever, UNAD, é só chegar lá na UNAT, vai na UENF, todo mundo sabe onde fica a UNAT. É no Centro de Ciências do Homem, no CCH. Só levar um atestado médico e um comprovante de renda não, de residência. Não precisa comprovar renda, não precisa comprovar grau de instrução, nada disso. É só levar um atestado médico e um comprovante de residência. E chegar lá e fazer a sua própria inscrição. pronto.
Ó, tem uma mensagem aqui no YouTube, só para a gente fechar. Sim. Pinto Porto. E diz aqui, eu não sei se é ele ou ela, mas um excelente livro que fala sobre a sabedoria dos asiáticos é o Japão. O capital se faz em casa. É o nome do livro. O capital se faz em casa, a educação é tudo. Jornalista Barbosa Lima Sobrinho, que mostra como aquele povo soube traçar seus caminhos. Ergueu. O Japão é um país que, assim, eu respeito muitíssimo, porque ele se ergueu de bombas atômicas avassaladoras e a potência que ele é. Nós não temos aqui tufões, né? Não temos aqui Terremotos. furacões, terremotos. Tem umas tremidinhas de terra. Mas não aqueles terremotos. Guerras, né? Não temos tsunami, não temos guerra, não temos bomba atômica. Não é? Mas, em compensação, tem cada político que eu vou te contar uma coisa, hein? Não são todos. Pera lá, tem gente boa nesse meio. Claro que tem muitos que são muito ruins, muito. E não são poucos, infelizmente. Deveriam ser poucos ou nenhum, né? Ruins, mas infelizmente eles acabam ganhando aí uma sobrevida que eu não consigo entender como que se cria tanto políticos ruins no Brasil. E não estou falando desse atual quadro que está aí no país hoje, não. Eu estou falando desde a história brasileira. Desde o início da história, que já é mal contada. Não houve. Começou aí o erro. Começou aí. Não houve. Descobrimos, calma aí, tem nativo aqui. Não é? E não era só índio, né? Então, por aí a gente começa a entender esse país. Eu quero agradecer muito a vocês, desejar toda a sorte, muito sucesso para vocês. Eu meio que chovi no molhado, mas Belu eu conheço há muito tempo. Eu tenho a impressão que a gente já se conhece. Mas você tem as características da família Crespo, então já, né, a gente conhece ali bastante Crespo, né? O saudoso Luiz Maurício Crespo, o Eduardo Crespo. Eduardo Crespo é um parceirão da UNAT. É. Ele é funcionário de lá da UENF, né? Eduardo ele é um sensacional. parceirão. Nossa, a gente consegue muitas coisas. Ele é o foi meu presidente da braço direito Asflucan há lá. muito tempo, foi diretor do hospital também, plantadores de cana, Sim. foi vereador. Luiz Maurício, né? O filho também. O Eduardo os dois, também. Né? Os dois, o Eduardo também foi. Também. E o Coroa também, o velho também. Também. Foi. E tem um outro, eu acho que ele foi secretário de Agricultura. Eduardo foi secretário de Agricultura no governo Rosinha. Acho que foi Rosinha 1, Rosinha, não me lembro. Porque ele aí enricou, né? Não por causa de ser secretário, mas tô brincando. Ele me abandonou. Eu vou defendê-lo. Depois, estando com ele, transmito meu abraço, gosto do trabalho dele. Sempre acompanhamos aqui o trabalho dele de perto. Gente, sucesso, obrigado. Muito obrigado pela oportunidade, né? Pode reforçar o convite para o Congresso. Mês que vem, então, final do mês. Final do mês, 29, 30 e 31, nós teremos preletores de diversos lugares do nosso país. Pessoas que pensam em envelhecimento. O promotor público vai estar junto conosco, Luiz Cláudio, que é uma pessoa incrível. Foi aluno da professora também, orientando dela. Orientando doutorado também e de pós-doc. Então é uma pessoa incrível, ele vai estar presente e a gente conta com os idosos também vão participar do congresso, eles se inscreveram, então vocês, por favor, façam as suas inscrições, aproveitem, porque será gratuito. Perfeito. Gente, 9h03. Conversamos aqui ao vivo com a professora da UENF, coordenadora da UNAT, Universidade Aberta da Terceira Idade, a UENF, Rosali Santos Crespo. Falamos sobre esse congresso, falamos sobre esses 25 anos de pesquisa sobre o envelhecimento humano e ainda de lambuja ganhamos aqui uma palhinha da nossa querida Elô Landim, que eu tenho um carinho, respeito, admiração pela família inteira, né?
A gente que agradece essa oportunidade Muito boa. e sabe, Nogueira, a gente precisa realmente reforçar isso com os acadêmicos. O congresso vai ser realizado em julho, no final de julho, então ele tem tempo para se inscrever, mas a gente tem uma capacidade física limitada, né? Porque vai Hoje nós temos inscrito 420, se não me engano, pessoas já inscritas no projeto. No Congresso. No Congresso. Mas a gente está recebendo ainda, né, mais inscrições. A gente só não gostaria que deixasse para a última hora, porque se a gente tiver que tomar alguma outra providência, tem que ser rápido, porque senão a gente fica... Aí eu não queria poder dizer assim, olha, não tem mais vaga. Mas hoje a gente já tem uns 400 e pouco. Vai ser no apito, né? Vai ser no apito. Então pronto. Tudo lá. Bom. Vai ser à tarde, né? Começa às 14 e termina às 19. Bom horário. Dá para quem vem de outras cidades se deslocar. Exatamente, entendeu? por causa disso. E termina no horário bom também, enfim. Tudo bem pensado, muito bom. O pessoal de Nova Friburgo vai estar vindo Friburgo, também. Itaperuna, Bom Jesus, provavelmente, né? Mas como a gente vai fazer esse polo lá em Friburgo, eles estarão conosco aqui, monitorando todo acompanhando o processo. de perto. Pelo ePublic, tudo junto, .com.br, edital Longeviver. Coloca aí no Google, Congresso Longeviver. Você vai ser direcionado lá, você vai achar a página para fazer a sua inscrição, não tem mistério. Gente, 9h06, fechamos aqui o Folha no Ar de hoje, amanhã de volta às 7 da manhã, num oferecimento de Proteus, de Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed, Diagnósticos por Imagem. Continue aqui, continue na Folha FM.